boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz aqui na companhia do Jean Lorusso, que ele sempre manda um oi para vocês, e na companhia do meu filho Vitor. E a gente todo domingo faz um programa bacana, gostoso, das perguntas que vocês mandam para mim através do Facebook. Até para você mandar uma pergunta para mim, você vai no Facebook, você digita meu nome, Mônica Bonfiglio. Para você me ver ao vivo agora, digite Rádio Mundial. Você vai me ver aí, independente do lugar onde você está. Espero que você curta esse programa que a gente faz com tanto carinho. E todo domingo a proposta o que é ensinar espiritualidade através das perguntas que vocês me mandam. Então eu vou respondendo. Uma das perguntas é a primeira, inclusive ela é um pouquinho delicada, né? Eu quero ver como é que vocês vão entender isso e depois eu quero que vocês deixem os comentários no Facebook mesmo. Uma pessoa perguntou assim para mim: Mônica, uma pessoa que é deficiente mental, uma pessoa que é autista, por que ela nasce com problema? Ou por que a pessoa nasce com algum tipo de paralisia? Seria por conta de algum problema ou de algo mal resolvido de vida passada? O que eu fiz? Eu fui procurar na fonte, procurei então através do Chico Xavier, de testemunhos, e encontrei um texto praticamente psicografado de Emmanuel, que é o mentor do Chico, e também de André Luiz. E eles colocaram o seguinte: então esse texto aqui, gente, não é meu, é um texto relacionado ao estudo do Chico Xavier. Primeiro ele colocou o seguinte, isso que eu vou ler agora é do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos lá, sobre reencarnação. Nós somos livres para praticar boas ou más ações, e as consequências dessas ações voltam sempre para nós. Quando imprudentemente agimos errado, não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas ela é passageira e dura de acordo com cada um. Deus nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Essa reparação vai ocorrer na reencarnação, e isso é muito bem explicado no Livro dos Espíritos, na questão 171. Então, por exemplo, segundo Allan Kardec, segundo Emmanuel e André Luiz, escrito então através do nosso mentor e querido amado Chico Xavier. Por exemplo, um espírito com consciência pesada, com remorso destrutivo, por muitos erros cometidos, que tenha lesado o perispírito, o seu corpo pode ter nascido com deficiência mental e física. Um espírito suicida, por ter destruído seu corpo saudável através das drogas, os mentores entendem que ele só vai melhorar voltando à matéria com estado de grande perturbação, nascendo assim deficiente mental. Aqueles que se enforcaram, eles carregam consigo dolorosos distúrbios no seu sistema nervoso e podem ter, ao reencarnar, paralisia cerebral infantil. E aqueles que estilhaçaram o crânio também podem experimentar desarmonias da mesma espécie. Já um espírito que em vida passada foi viciado em drogas, ele renasceu também em um corpo deficiente, porque seu espírito ficou deformado. Um espírito já de grande maldade, que ele teve perseguição implacável com as pessoas, no umbral ele passa a ter uma certa pressão e ele perde essa forma perispiritual e ele pode nascer com deficiência mental. Já um espírito que se suicidou também esmagando seu crânio, ele não se consegue recuperar tão rapidamente no mundo espiritual. Também ele nasce com um corpo deficiente. Agora, existem espíritos que não precisam de prova alguma. Eles pedem para nascer e o seu sofrimento é encaminhado a Deus para ver se ele retornaria com algum tipo de deficiência ou os pais dessa pessoa. Aparece, inclusive, um caso psicografado pelo Chico. A criança nasceu com um problema, os pais se tornaram tão religiosos, tão espiritualizados por conta dessa criança que nasceu. Por exemplo, um espírito que tinha o seu corpo saudável
pais honestos, vida confortável, mas ele não deu valor à família boa que ele tinha, segundo as explicações de Emmanuel e de André Luiz, essa criança também pode ter, ao voltar, seu cérebro e corpo lesados, né? E ainda continua e a gente finaliza esse tema. A deficiência, em alguns momentos, não é necessariamente um resgate, uma expiação, mas também pode ser uma prova solicitada pelo espírito desejoso de exemplificar a fé e a perseverança. Em muitos casos, esses espíritos eles pedem para voltar para estender essa provação não apenas a eles, mas sim também estender à família. O que você acha? Você acha que nós temos realmente isso pode acontecer? Isso tudo que eu disse, gente, está indicado nos livros do Chico através dos mentores Emmanuel e André Luiz, tá bom? Aí deixa aí seu comentário na página do Facebook, deixe para mim aí, escreva se você, o que você sente ao ler ou saber sobre isso, tá? Uma outra pessoa perguntou assim para mim, Mônica, eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito dos assuntos que você usa aí no programa. Qual é a melhor maneira de colocar um altar dentro de casa? Por exemplo, qual posição deve ser montado? Se a pessoa faz uma oração e fica de costas depois, tem algum problema? Ou ficar de costas para a rua? Não tem problema, mas a gente pede quando você fizer uma oração, isso foi me ensinado quando eu fui uma iniciante, uma IAO no Candomblé, toda oração que você faz, não dá as costas depois da oração. Dê pelo menos 3, 4 passos, aí sim você vira. Isso é muito comum quando a gente vê em filmes antigos, né? A gente vê a saudação, até hoje, inclusive usada, a saudação diante da Rainha Elizabeth, por exemplo. Você dá 3, 4 passos, olhando para ela, com a cabeça um pouquinho abaixada, e aí você pode dar as costas. No altar também. Onde que você pode montar o seu altar? Em qualquer lugar da sua casa. Eu gosto muito de montar o altar no seu quarto. Você pode colocar, por exemplo, o altar no seu quarto, evitar que as pessoas toquem nas suas coisinhas. O altar da minha casa fica na sala, mas num lugar bem recolhido, que só eu e minha irmã a gente tem acesso. Então, ele está bem isolado assim das pessoas quando elas entram. Então, aquele altar você pode ter tua Bíblia, você pode ter imagem dos santos, dos anjos, você pode ter no altar uma imagem de Jesus, você escolhe. Você pode ter um lugar para acender as suas velas coloridas, como você quiser. Você pode colocar um pouquinho de água com sal também para purificar o ambiente da tua casa. Incensos, uma adaga que simbolizaria a adaga do Arcanjo Miguel, também é muito bom, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Uma cliente minha, cliente não, eu digo consulente, que fez o mapa comigo, ela fala já três mulheres. Elas falaram assim para mim, Mônica, eu fico um pouco incomodada com meu marido, por exemplo, ele passou por um casamento, tem filhos de um outro casamento, e no final de semana os filhos do pai, do marido, ficam na casa dela. E ela fala, Mônica, me incomoda eu ver o meu marido dando selinho na filha dele, ou tomando banho juntos. É uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, ela estava com uma feridinha na perna, ele quis colocar a pomadinha na perna, ela falou para mim, Mônica, eu fico tão incomodada de ver esse tipo de situação, espiritualmente também não é bom. Então, se você está me ouvindo, se você tem um hábito, papai, e fica beijando a sua filhinha, o seu filhinho, não é legal. Ali, espiritualmente, não é uma condição boa. Eu queria até pedir para você parar, não é saudável, viu? Mesmo assim, eu prefiro, eu me sinto mais à vontade que a mamãe dê banho na menina, fico mais tranquila. Me incomoda um pouco também na área espiritual o pai na banheira tomando banho com a filhinha. Se forem os 2 meninos, não tem problema. Mas é uma condição que eu não acho legal. E, às vezes, em algumas ocasiões, quando eu fiz atendimento, quando eu vi que a minha cliente, a minha consulente, era um pouco até mimada, ela com 30 e poucos anos, tendo atitudes um pouquinho infantis, quando a gente perguntava alguma coisa do passado, tudo, ela caía nesse tema, isso pode gerar crianças muito mimadas, dependentes dos pais, que podem ter no futuro. Eu tenho consulentes maravilhosas, lindas, que têm uma certa dificuldade de descolar do núcleo familiar
e ter um namorado. Eu tenho clientes maravilhosas, inteligentes, boas profissionais, mulheres bonitas, muito atraentes, e elas têm uma certa dificuldade. Por quê? Acabou criando uma dependência nesse sentido. Então, materialmente, espiritualmente, eu não indico beijo, beijinho, selinho. Eu não me sinto confortável, não. Não é porque eu sou moralista nem nada, mas espiritualmente essa condição não favorece, tá bom? Outra coisa. E uma coisa legal para vocês ou não sei se vocês gostam, mas o Papa, ele pediu para que futuros padres não tenham medo de falar sobre tatuagens e deixem de evitar as pessoas tatuadas nas igrejas. Ele disse também que as tatuagens podem ser um ponto de partida para conversas. Segundo o Papa, ele acha só que existe um exagero como as pessoas estão fazendo hoje. E ele explicou que tatuar-se representa um pertencimento de um indivíduo dentro de um grupo. Então o Papa aí aprovou a tatuagem. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, se a tatuagem fica impregnada no perispírito. Outros falaram que a tatuagem era coisa do demônio. E toda vez que eu faço uma palestra, que eu comento que eu tenho tatuagens, meu filho também tem, o Jean tem também, as pessoas falam, imagine, isso é coisa do demônio. Gente, não é questão de coisa do demônio, é que antigamente, você tem aí 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, os escravos eram tatuados era uma marca de identificação, a tatuagem, por conta da escravidão. Os hebreus, posteriormente os judeus, eles proibiram que marcassem seus corpos para evitarem a lembrança do cativeiro quando eles estavam no Egito. E hoje virou algo muito popular. Eu lembro quando eu fiz a minha, eu era muito nova, aliás, eu fiz com 17 anos a minha primeira, nem podia ter feito. A minha mãe, quando viu, aquilo foi motivo de uma grande briga em casa. Eu lembro que eu fui pedir um emprego na Marinha, imagina, emprego não, eu fui tentar me alistar. E a moça falou, você tem alguma tatuagem? Não pode ter tatuagem. Nem sei se hoje existe isso. Será que pode ter tatuagem? Faça uma pesquisa para mim, depois vocês me contam se pode ter tatuagem ou não para fazer o alistamento militar. E eu queria até, eu estava passando por alguns problemas em casa, eu queria até fazer alguma coisa que eu pudesse ficar mais fora de casa do que dentro de casa. E ela falou, não, se você tem tatuagem não pode. Enfim, mas até o Papa, então, deu a bênção aí para vocês não ficarem tão encafifados quanto a questão de ser do demônio, não ser do demônio, etc. Tá bom? Mônica, sou médium do candomblé, mas eu não fico inconsciente, eu fico consciente. Eu também ficava e sempre fiquei consciente. É claro que você tem o seu plano astral, seu perispírito tomado por uma outra energia, mas eu só uma vez, só a primeira vez que eu fui na Umbanda, eu tinha 15 anos, eu lembro que eu beijei a mão da Mãe de Santo, enfim, não vi mais nada. Eu lembro que depois as pessoas foram me parabenizar porque tomaram uma consulta com o meu caboclo. Eu falei, que caboclo? Imagina, não aconteceu nada. E todo mundo me abraçando, que bacana, o seu caboclo me ajudou muito. Eu achei aquilo chocante. Foi a única vez. E depois, todas as vezes que eu incorporei, mesmo no candomblé, eu fui tomada pelo aquele torpor. Era como se eu não conseguisse... É interessante porque você não consegue é realmente como se você fosse tomado por uma energia, até os seus movimentos ficam diferentes dos teus movimentos. A tua comunicação fica um outro tipo de comunicação. Então você sente que está tomado por uma energia. Mas eu sempre fui consciente e sempre falei isso abertamente para que as pessoas que também são conscientes não ficassem se sentindo mal. Li muito sobre física quântica, tratando sobre o tema. Para essas pessoas que estudam a física quântica, por exemplo, elas acham assim completamente fora da realidade uma pessoa que se diz ficar totalmente inconsciente. Essa pessoa tomada por um espírito da tamanha proporção de consciente, ela poderia cometer até um assassinato sem perceber que é isso. E isso poderia ter a pessoa que, inclusive, ela teria vínculos com a inconsciência, ter uma ligação, segundo a física quântica também, os estudos, até um problema de esquizofrenia. Para você perder totalmente o senso de proporção da tua vida, tanto que os espíritos de luz, eles querem que você ainda fique tomado pela consciência, para você também ter, de uma forma que você consegue controlar e não tomar nenhuma atitude que vá contrária à intenção do plano espiritual, certo? Mônica, sinto que eu sou perseguido, eu vivo cansado, eu vivo vampirizado. Pode acontecer.
Porém, uma das coisas que eu falo também, as pessoas falam assim, Mônica, mandaram macumba para mim, mandaram energia, olho gordo e tudo mais. Mas nós também provocamos uma energia pesada. Essa energia pesada que nós provocamos de modo inconsciente, ela fica também impregnada na sua aura. Você também manda energia negativa. De repente você está vendo uma, sei lá, no caso de uma mulher, um exemplo, me veio na cabeça agora. Você vê uma mulher bonita, você se compara a ela, aquilo cria um desajuste na tua aura. Ou quando você deseja o mal para alguém, ou nesse movimento político horroroso atual, um está xingando o outro. Eu, inclusive, parei até de escrever sobre isso no Facebook, o meu posicionamento político. Até no começo eu estava colocando, eu vi uma agressividade, uma falta de respeito, gozado que eu leio sobre os comentários políticos dos meus amigos, eu leio, entendo, respeito, e nem por isso eu vou lá escrever para magoar essa pessoa. E tanto que eu falo, né, que isso é bíblico, né? Diz que os fins dos tempos virão os fins, o fim dos tempos virá, por conta da irmão lutando contra o irmão. Eu, quando vejo esses assuntos políticos em Facebook e no Instagram, um matando o outro, eu vejo que a gente está passando por isso mesmo. Então, toma muito cuidado com esse tipo de energia pesada. Por exemplo, eu estava, quando foi? Semana passada, eu fiz uma postagem minha de um casamento que eu fui, uma moça perguntou assim, muito mal educada, eu achei. Ela falou, pensei que você tivesse morrido. Quando eu li aquilo, me chocou. Aí eu escrevi embaixo para ela, gozado, eu também pensei que você tivesse morrido. Você apareceu aqui no... Ela, quando leu aquilo, ela ficou incomodada. Ela falou, credo, Mônica, por que você perguntou que eu morri? Eu falei, você que fez a primeira pergunta dizendo se eu morri. Você vê algumas indelicadezas, isso acaba impregnando na aura. Então, não se deixe de levar. Numa conversa com um amigo... ele perguntou, o que você está achando dos meios de comunicação hoje, ou das redes sociais? E eu comentei com ele, a impressão que eu tenho em alguns casos é como se essas pessoas que estavam num bar bebendo, ficassem na porta com uma garrafa de cerveja, fizessem um comentário feio, mandassem alguém para aquele lugar, elas também estão no Face. Então, essas pessoas de baixo padrão, de baixa qualidade, elas também estão lá na frente do computador, falando mal, gritando, esgoelando, berrando, postando coisas pesadas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Portanto, muito também dessa questão de você estar com a cara pesada, tudo, também tem ligação com o que você está emanando. Claro que você recebe. Então, a gente tem que fortificar a aura. Como é que a gente fortifica a aura? Através da oração, através de banhos de ervas que você gosta. Mas a oração, ela consegue expandir quase 1 metro a tua aura. Então, quando eu oro para você, essa minha oração chega a você, mas também me beneficia, certo? Que mais? Deixa eu ver. Deixa eu fazer um outro comentário também do Facebook. Toda semana eu anuncio o meu trabalho como astróloga. E sempre, eventualmente, aparece alguém e fala, Mônica, você não pode anunciar o seu trabalho, porque dai de graça o que de graça recebeste. Eu quero deixar claro para vocês que estão ouvindo e para vocês que também trabalham na área. O fato de eu ser astróloga, inclusive a astrologia, o tarô, todas as mancias, elas fazem parte, inclusive, você pode ter, eu tenho a minha carteira de trabalho, eu estou como astróloga. Ele é, pelas leis que vigentes aqui no Brasil, o trabalho de astrologia é um trabalho, é uma profissão. Quando você me critica e diz que é para eu dar de graça o que de graça recebeste, quando eu faço uma oração para alguém, quando eu faço uma novena aos anjos, quando eu faço, por exemplo, algum tipo de trabalho vinculado à espiritualidade, é óbvio que eu não estou cobrando, é claro que não. Então, a gente tem que dividir o que é trabalho e o que não é. Por exemplo, quantos atendimentos que eu vejo a pessoa necessita e eu faço graciosamente. Quantas aulas de tarô eu já fiz? Estou fazendo 2 essas 4 semanas. Eu dou curso de tarô para quem precisa. Faço atendimentos. Mas, assim, uma coisa é uma coisa. Um passe espírita não deve ser nunca cobrado. Agora, o seu trabalho com o tarô,
Você é um profissional da área de Reiki. Você que faz astrologia é profissão, gente. Então parem de comparar uma coisa de graça, que é a doação, você doar o seu tempo para alguém, com outra voltada à profissão. Por exemplo, o meu trabalho como astróloga, eu começo às 9 da manhã e encerro quase 10 horas da noite, entre aulas e entre o meu trabalho de astrologia, de mapa astral. Né? Então é isso que vocês precisam entender. Agora, você vai num centro espírita, está tomando um passe, ou eu mesma, quando eu faço as minhas novenas, os meus passes, é óbvio que eu não vou falar, me dá R$ 100, me dá 50. Isso é um crime, gente, isso é horrível. Isso é charlatanismo, não pode. Então, isso você tem que entender a separar o que é trabalho e o que não é trabalho, que sim, o que você vai fazer de forma mais caridosa. Outra pergunta. Mônica, eu escuto muitos barulhos na minha casa. Eu também escuto barulhos na minha casa é de madeira. Então a gente tem que entender que esses barulhos, em alguns lugares, eles parecem fantasmagóricos. Eles indicam a mudança de temperatura e a umidade. Então esses estalos aí é uma mudança que tem das moléculas. Então nem tudo são espíritos. Então essas moléculas vai fazer com que esse material, principalmente o de madeira, eles acabam dilatando e você vai ter os estalos. Então qualquer coisa, madeira, metais, por isso que nos filmes de terror a cozinha é barulhenta. À noite é mais barulhento, porque tudo se contrai, se dilata e se contrai. Na verdade, segundo os pesquisadores, os cientistas, isso é muito interessante na física também, esses barulhos, eles acontecem o dia todo, só que a gente acaba ouvindo mais à noite, porque à noite a gente tem mais sossego, tá bom? Gente, já está acabando o programa e eu vou terminar com uma oração bonita aqui que eu fiz, vamos ver se vai dar tempo. Acho que sim. E eu queria que você só mentalizasse no final de programa, uma oração bonita que eu acho. Não é oração, é uma passagem bíblica, tá? Vamos lá, escute só que bonito. Jesus saiu do templo enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficaria aqui, que não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e disse: Diz-nos, quando acontecerão todas essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, irmão contra irmão, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo será o início das dores. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Então orem, e não deixe que aconteça nada no inverno e nem ao sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais terá. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Bonito, né? Eu, quando vejo um irmão brigando contra irmão, principalmente nos meios, nos veículos, né, nas redes sociais, me corta o coração. Tomem cuidado com o que vocês falam. Tentem ter uma disciplina mental sobre isso tudo. Preserve a tua paz também na tua casa, com as pessoas do teu núcleo familiar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse programa, espero que vocês tenham gostado. Para variar, eu estou com um monte de perguntas, mas eu vou responder no próximo domingo. Eu te espero, hein? Próximo domingo aqui, então, na Rádio Mundial, às 17 horas, eu te espero para mais um programa. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão.